Olá, pessoal do Real Podcast, tudo bem com vocês? Sou Fernanda Ribeiro, sou a host desse podcast e vim falar hoje de um tema muito importante: emoção e comunicação. Como é que nossas emoções, elas influenciam na comunicação ou é a comunicação que influencia nas emoções? Comunicação é um fator primordial para a nossa vida, para as nossas relações, para o nosso dia a dia, para a gente se relacionar em casa, com o público, para a gente se relacionar com o mundo, né? E hoje eu tenho a honra e a ousadia de estar aqui com nada mais, nada menos do que Dandara Barreto. Muito obrigada. É uma honra estar aqui com você hoje. É uma responsabilidade também, né? Quero que você se apresente um pouquinho. A honra é toda minha. Muito obrigada, Nanda, pelo convite. Fiquei honradíssima. E eu confesso para você que, embora microfone seja o meu instrumento de trabalho diário, porque eu sou jornalista, âncora de rádio, trabalho em 2 emissoras de rádio, estou no ar de segunda a sexta, 2 vezes no dia, mas estar no lugar de entrevistada é diferente. Então, eu não estou tão tranquilite assim, apesar de ser o meu ofício, né? Adorei o tema, porque é algo que a gente vai dominando todos os dias um pouquinho mais, né? É ter controle, é perceber que a emoção fala até mesmo quando sua boca não abre. Exatamente, a gente se comunica com os olhos, né? E com tudo. Com o corpo. Com tudo. Então, eu estou feliz demais e honradíssima. Ah, que bom. Então, para abrir, né, com chave de ouro esse bate-papo, né? Por que é tão comum a gente pensar de um jeito e falar de outro? Porque a gente se preocupa, né? Como a nossa mensagem vai chegar. Eu acho que a gente nem sempre consegue. E que bom que existe esse filtro, né? Tem gente até que se orgulha, acha que eu sou muito autêntica, então eu falo o que eu penso. Isso é bom, porém depende. É bom ter a página 2, porque É falta de educação, às vezes, para né? você não dar mole, né? Não se passar, como diria minha querida amiga que está ali atrás das câmeras. Eu acho que esse filtro é importantíssimo para a gente conseguir fazer a nossa mensagem chegar. Porque, antes de qualquer coisa, você quer ser entendido. Sim. Né? Eu estou há quase uma década fazendo o que eu faço. E eu já perdi muitos receios de ser mal interpretada. Eu não vou agradar todo mundo, né? Nem todo mundo vai pensar como eu. Eu tenho uma linha de jornalismo que é opinativo, né? Mas eu não perdi o medo de que as pessoas não me compreendam. Né? E hoje a gente vive numa sociedade do julgamento. Do cancelamento. Do cancelamento, exatamente. A gente até vai se despindo um pouquinho também nessa coisa do cancelamento. Tipo, fazer o quê, né? Uma hora todo mundo será. A partir do momento que você está assim com a cara para bater, sinto lhe informar, Fernandinha, amanhã pode ser você com uma fala aqui nesse podcast. E aí você vai ter que respirar e tocar em frente. Exato. Tenho certeza que você vai saber lidar melhor do que eu, já que emoções é muito mais a sua praia do que a minha. Mas eu, que não sou uma especialista nas emoções, precisei observá-las, observar as minhas próprias emoções, para que quem está me ouvindo, sem me ver, consiga perceber o que eu quero dizer. E que emoção eu estou, de fato, passando ali. Né? É porque você trabalha com... É a sua voz que chega, né? Sim. Então, aí você traz uma coisa muito importante, que é a interpretação, né? E quais são os desafios, né? Nessa comunicação? Como é desafio no trabalho? Como é esse desafio em geral? Eu acho que saber se comunicar é algo que a gente almeja quando a gente ainda é bebezinho, né? Você falou aí na abertura que a gente começa tudo ali. Então, quando a gente começa a balbuciar as primeiras palavras, a gente está dizendo: eu quero ser compreendido, eu quero ser entendido, preciso que você me entenda, preciso que você saiba o que é que eu estou querendo, o que é que eu estou querendo pedir, o que é que eu estou querendo dizer. Então, isso é da essência do ser humano. Por mais que a pessoa seja despreendida e falar: não estou nem aí, tá, porque você não quer que as pessoas te entendam mal. Né? E você não quer que aquela mensagem acabe saindo truncada. Mas isso depende muito mais de você do que do outro.
Tudo bem que a gente vive aí meio que uma epidemia de problema com interpretação de texto, né? Mas eu acho que depende muito mais de quem comunica do que de quem recebe, né? Aquela pessoa que vai receber a mensagem, ela precisa ela tá com a faca e o queijo na mão para ali entender ou lhe cancelar. Porque também, assim, vai ser a emoção de quem está falando e a emoção de quem está recebendo. Exatamente. Né? Porque se eu toco num assunto mais espinhoso para você, um assunto que é sensível para você, e eu não saiba disso, imediatamente, você pode não falar nada, mas seu corpo vai falar. Seu olhar vai falar. Sim. Algo em você vai falar. E isso muitas vezes acontece aqui, do outro lado. Aliás, muitas vezes não, todos os dias acontece aqui do outro lado. Né? Você está ali fazendo uma entrevista, você está entrevistando alguém, uma autoridade. Né? E aí entram nós, mulheres, sabemos perfeitamente o que é a famosa saia justa. Não só porque saia é uma indumentária mais comum nas mulheres, mas porque muitos homens se sentem confortáveis para fazer uma piada, para poder falar alguma coisinha que para eles é engraçadinha e para a gente é extremamente constrangedora. E por mais que a gente não diga nada, o nosso corpo fala. Né? E essa coisa do falar e do corpo falar pode também te desestabilizar. Porque a depender de quem esteja do outro lado, se for alguém mal intencionado e que consiga fazer essa leitura, você se perde completamente. Ali você não consegue tocar em frente. Eu estou falando aqui meio que em metáforas, porque é uma situação que eu já vivi mais de uma vez. Sim. Nesse sentido. E aí, quando depois eu chegar em casa e querer morrer, porque eu falo, por que eu agi daquele jeito? Por que eu não respondi? Por que eu não controlei a minha face? Por que eu não controlei o meu olhar? Eu tenho um amigo que fala que eu sou de vidro. E quando uma coisa me desagrada, que eu também posso não dizer, mas minha cara vai falar. E aí eu chego em casa assim, me martirizando, porque eu não queria ter demonstrado, porque a gente também está ali querendo também ser aprovada. Né? Isso não pode virar uma coisa meio que patológica, mas também é inerente a nós, seres humanos. A gente quer uma aprovação. Eu percebo, né, que nas rádios acontece uma coisa muito como na psicologia. O paciente, quando chega, ele quer que você escute, ele traz toda a demanda dele. E muitas vezes você precisa, né, no consultório, tem um termo que usa, cara de paisagem. Na minha clínica, não consigo, porque eu não sou uma paisagem, eu sou expressiva, né? Durante muito tempo, isso foi até falado que, não é certo, você é expressiva demais, não pode... Mas eu acho que ali tem uma troca, né? Tem que ter um quê meu. Então, eu aprendi a usar isso a meu favor. E quando que eu falei que parece muito, é porque as pessoas acabam se identificando com você, se identificando ali com sua voz, e eles percebem, né, quando você está bem, quando você não está, pelo tom de voz. Sim. E como eles se abrem e têm a sensação de que você está entendendo perfeitamente o que ele está falando. Como essa comunicação é tão importante que muitas vezes eu conheço pessoas que têm uma ligação tão forte com o pessoal da rádio que parece que vê ali todo dia, que é da família. Eu tenho amigos que eu nunca via, cara. Amigos queridos, pessoas queridas. E que torçam tanto por você, mais do que quem está do que quem você já viu. Isso acontece muito. Quanto ao que você fala no consultório, enquanto paciente, né, que eu também sou uma pessoa que faço terapia, que sou acompanhada na psicoterapia, eu preciso lhe dizer que em tempos de inteligência artificial é melhor que o conselho ou que essa turma aí mude de ideia. Porque se a gente não percebe humanização ali, se eu não entendo que eu estou falando com alguém empático, com alguém que está me compreendendo, com alguém que está tentando me ajudar a encontrar um caminho para eu resolver, de repente, um problema que fui eu que causei, que isso também não é fácil. Sim. É melhor perguntar para a IA. Né? Você começa com a Siri. Que hoje tem programas, né, que se a gente não humanizar mais as pessoas, vai ter uma reviravolta no mundo. Eu fiquei extremamente chocada e eu vou fugir só um tiquinho, a gente volta já. Eu sou a rainha das voltas, viu? Não se preocupe, fique à vontade. Hoje eu fiquei completamente chocada porque eu descobri a garotada riu, né? Quando eu cheguei em casa e falei para meu filho de 10 anos e para meu sobrinho de 14, eles riram. Você descobriu hoje? Um aplicativo que compõe música. E aí a gente brincando lá na redação, né? Vamos fazer aqui a música tema do Transnotícias. O que é que eu preciso que tenha?
botei ali umas palavras-chave soltas E trouxe. e pedi em um segundo, não foi um minuto, não. O tempo de carregar, tinham 2 músicas à minha disposição, mixada, com batida, com música. Um negócio impressionante. Eu falei, gente, eu não sei se eu fico feliz com isso, não. Eu acho que não dá para normalizar isso. Isso aqui eu estou um pouco assustada. A nossa geração vai ter esse impacto, né? A garotada nem tchum. Mas eu acho que essa coisa de você também se perceber humana. E isso que você relata, Nanda, passa muito na minha profissão também, porque as pessoas esperam que o jornalista seja imparcial. E o conceito de imparcialidade, para mim, é muito louco. Exatamente. Né? Porque o que é imparcialidade? Né? Eu vou trazer a notícia e não posso trazer aqui um juízo de valor. Se eu trago a notícia que um empresário foi preso, acusado de tráfico de drogas, não sou eu quem vou dizer que ele traficou, quem vai dizer é a justiça. Mas eu, enquanto jornalista, né, uma cidadã que tem um direito constitucional garantido, que é o da liberdade de pensamento e mais a liberdade de imprensa, eu posso e devo falar que as pessoas que exercem uma situação de poder, que têm uma boa situação financeira, que tem ali uma relação de poder, elas estão mais aptas a cometerem um crime porque elas estão acima da lei, elas pensam que estão acima da lei, e etc. Eu posso tecer em torno daquilo ali um comentário. E aí, certamente, a família desse empresário vai achar que eu não sou uma jornalista imparcial. Mas todo o restante da população tende a concordar comigo. Por quê? Tudo é perspectiva. Isso. Né? E eu ia te perguntar agora, como você tem essa passagem, né, pela TV, pela rádio, então você já teve várias notícias tensas, tristes, alegres, né? Como é para você gerir essa emoção? Como é que você lida com isso? Eu não costumo, eu sou como você no consultório. Não espere de mim cara de paisagem, eu não consigo, nem voz de paisagem. A voz muda imediatamente. E embora exista uma técnica, é claro, porque eu não posso dar notícia de uma morte sorrindo. Eu não posso falar que alguém morreu como eu falo que a cesta básica caiu de preço e que a população agora pode comprar carne mais barata, né? Então, existe uma técnica para isso, mas com o tempo as coisas parecem meio automáticas, né? Você entra ali no mecânico e aí você automaticamente já sente. Mas eu acho que quando a gente não abre mão da nossa humanidade, da nossa humanização, da nossa capacidade de nos indignarmos, de nos chocarmos, de sermos empáticos, que eu acho que a palavra empatia tem que ser assim, a palavrinha que tem que estar debaixo do travesseiro de todo mundo, né? Empatia, escrito humildade. no espelho, com batom, porque a gente precisa lembrar disso. Então, essa coisa é um filtro meio que natural, a menos que a gente esteja falando de alguém sádico, alguém que não tem emoções, que vai dar uma notícia assim, com a cara para cima. E na pandemia eu experienciei uma situação terrível. A gente começou trazendo as notícias relacionadas à morte extremamente consternados. Depois, a gente começou a trazer as mortes como números. E eles eram cada vez maiores, cada vez mais comuns. Até que o ator Paulo Gustavo morreu e a comoção foi imensa e com toda a razão. E ali, para mim, porque eu não tinha perdido ninguém para a Covid, ali eu tomei um choque, assim, que eu falei, a minha consternação, ela foi diminuindo, porque eu fui me acostumando a noticiar essas mortes. Eu fui me acostumando, era parte do meu ofício. E aí, lá vou eu, ser jornalista e fazer esse contraponto, lhe perguntando uma coisa. Fica a grande questão, né? É um mecanismo de defesa do cérebro para você não sofrer tanto com aquilo, já que você precisa conviver com aquilo todos os dias? Ou é uma tendência meio que animalesca mesmo de nós, seres humanos, de uma hora deixar de se impactar com aquilo? Eu ficava nessa coisa dúbia de não entender o que estava acontecendo comigo. E o meu maior medo era de de perceber que eu estava abrindo mão ali, sem perceber, dessa capacidade de me chocar. A gente aprende, nós somos programados para a felicidade, né? Então, no decorrer da vida, a gente vai abrindo tipo caixinhas e
para que a gente vá guardando algumas coisas, e por isso que depois fica tão mal resolvido e a gente tem que sair mexendo lá, para poder enfrentar a vida. Porque, como você falou, o Covid foi algo terrível, né? A gente estava com a morte do lado. Do lado. Com a morte do lado. A gente nunca Sem saber... nunca teve tão próximo da morte. Verdade. E ter que sustentar essa emoção, né? E aí, quando o Paulo Gustavo morreu, eu caí num pranto, parecendo que era um amigo, um conhecido. E eu sei que isso acontece com muitos artistas, com pessoas que a gente admira, mas aquilo para mim foi como um saculejo de dizer, não é número, são pessoas, são famílias. E eu meio que fui saculejada ali, aquilo mexeu demais com o meu juízo. Foi ali que, inclusive, eu dei o primeiro passo em direção à terapia. Porque eu fiquei muito, muito louca com isso, de pensar que eu pudesse estar deixando de sentir. É como se fosse um acúmulo, na verdade é um acúmulo, porque você traz muita notícia que é pesada, muita notícia difícil. De mortes, de atrocidades que acontecem, né? Não é só notícia boa. Que bom se a gente ligasse o jornal hoje, pelo contrário, a gente ouve e fala assim, meu Deus, só tem coisa ruim. Né? Só tem notícia ruim, tem uma história ótima sobre o Só Notícia Boa. Uma história verdadeira. Se passou em 2001, no fatídico dia 11 de setembro. O IG, lembra do IG? Sim. Do site IG, que tinha até o provedor de internet. E agora eu vou ficar aqui na dúvida, não lembro se foi IG ou se foi o UOL. De repente, soprou aqui no meu ouvido, meu divertidamente aqui da memória. Foi o IG ou foi o UOL? Não vou lembrar, mas eu prometo pesquisar para a gente colocar e o pessoal que tiver curiosidade de ler a respeito disso. Acho que não é difícil de encontrar, não. Eles decidiram que ia ter o dia só da notícia boa. E aí eles fecharam o jornal no dia anterior só com notícia boa. E aí as Torres Gêmeas foram explodidas, né, num atentado terrorista maior da história. E centenas de pessoas, né, milhares de pessoas morreram. E o grande dilema da jornalista que estava lá, e agora? Eu vou ter que desobedecer o chefe. Eu vou ter que dar uma notícia ruim. E vou frustrar os patrocinadores que estavam contando com aquilo. Toda a linha editorial havia sido pensada nisso. Então, assim, seria incrível se a gente só pudesse dar notícia boa. Mas você quer saber notícias ou você quer viver alienado? Hoje, com as redes sociais, você tem a alternativa de viver só no Zap Zap, né? Na sua ilha, na sua bolha digital, vendo só seu TikTok, que o algoritmo vai te sugerir só as coisas que você gosta de ver. Porque, meu amor, a vida não é um morango, né? A vida é dura aí. E o jornalismo está aí para informar, para que você saiba se proteger, né? A respeito daquilo que pode te ameaçar. A Covid, a princípio, era um vírus lá na China. De repente, se você não tivesse tido essa informação, o que é que você ia fazer quando ela chegou? E chegou de maneira tão avassaladora. E é assim com tudo, né? E é uma coisa que você precisa saber diferenciar para não levar algumas coisas para casa. Sim, né? E isso é bem difícil. Nem sempre eu soube. Tem situações no consultório que passa, a primeira coisa que eu penso, meu Deus, minha filha está onde? Né? Que se está escuta, a primeira coisa que vem é... E quando chega em casa, que você vê, mexe, como é que faz isso? Né? Eu acho que quando você trabalha com essa carga, a gente poder também saber onde descarregar isso, saber onde conversar isso, saber como expressar isso também, né? Com certeza. O jornalista está aí entre os profissionais que mais sofrem de síndrome de burnout, né? Por conta dessa coisa do queimar para dentro, que é o que a palavra significa. Você está ali implodindo, você está ali recebendo, sendo receptáculo ali daquelas piores notícias e sendo portador delas também. Você vai dar notícias ruins para as pessoas. E ali você até pode fingir costume, mas você está implodindo ali todos os dias. Um pouquinho vai desmoronando, um pouquinho. Quando explode, né, você está adoecido. E se a gente pesquisar isso, como diria meu avô, se botar chocalho no pescoço de jornalista adoecido, ninguém dorme nessa cidade, aliás, no mundo inteiro. Pois é, mas esse adoecimento, ele está de uma forma geral, né? Essa questão hoje da comunicação, ela vem de uma forma que está cada vez mais
não tem como você não comunicar, né? Você comunica com a roupa, você comunica com o olhar, como a gente já falou, mas hoje em dia existe uma coisa chamada rede social, né? Várias redes sociais aí. E a gente precisa estar ali antenado em tudo, a gente precisa estar tudo, porque tem o julgamento, né? Mas também tem a parte técnica, né? Tem a parte de você estar, como é que eu falo? De você estar tendo que usar aquilo para vender também, né? Para trabalhar. Muita gente usa como ferramenta. E para essas pessoas, né? Sempre tem aquela coisa. Como é que essa comunicação funciona, né? Como é que pode se alinhar essa questão da voz, essa questão da postura? É engraçado, porque eu lembrei agora de minha filha. Ela, quando vai falar, ela fala assim, mãe, eu vou falar com aquela vozinha que eu falo com meu avô, né? Aí ela fala aquela voz assim, vô, você pode fazer, não sei o quê. E aí ela vai, às vezes ela quer fazer um vídeo, aí ela vai e faz um vídeo com essa voz. Eu falei, agora volte para a voz normal. Aí ela fala a voz normal de entonação. Então, como essa comunicação, ela é dinâmica, né? Como é que você acha que funciona essa integração, assim? Você foi na chave de tudo aí, né? Entonação é tudo, né? Como é que você fala quando você quer alguma coisa? Quando você quer ganhar um dengo, né? Quando você... É tudo muito diferente. Tem um momento que você precisa ser mais assertivo, né? E que você precisa ser mais incisivo na sua fala. E você também precisa, no caso das redes sociais, você que está trabalhando com o seu conteúdo como um produto, você precisa ser convincente. Né? Então, é tendência que a pessoa está lá dançando TikTok. Mas não é prudente que Fernanda esteja falando de psicologia. Dançando TikTok. Né? Ainda bem que não tenho nem vocação para dançar. Dançando TikTok. Né? E até pode dançar ali na sua rede social no momento de descontração. Você não vai vender o seu conteúdo dessa maneira. Né? Imagina só, eu dando a notícia, fazendo a dancinha, porque é tendência, é trend. Não, a gente precisa ter esse filtro, né? Então, eu vou falar de acordo com o que o meu produto requer. O que é que você tem? Você tem uma loja de confecções e você quer... Né? Então, a comunicação é aquela mais fluida possível. Você está no vestiário ali, conversando com sua amiga, com sua best. Né? Olha, amiga, esse vestidinho aqui e tal. Você vai vender. Né? Se você vai falar sério, se você vai falar de uma coisa mais séria, se você quer vender um curso, por exemplo, de finanças, é preciso que você fale com um pouco mais de seriedade. Agora, a seriedade sem necessariamente ser sisudo, né? Exatamente. Isso parece contraditório, mas não é. Tem que ter dose. Tudo tem que ter dose. Tudo tem a hora. Eu acho que eu não consigo falar de absolutamente nada sem fazer uma gracinha no final, porque é a minha essência. Mas vai haver algum assunto que eu vou precisar manter a linha da seriedade. Então... é equilibrar mesmo, é tentar buscar esse equilíbrio. E assim, eu acho que eu vi você falando, vem uma coisa muito da naturalidade. Sim. Né? Vamos naturalizar a coisa. Está tudo tão artificial. Né? Tá numa era de tanta coisa artificial. Eu acho que é coisa natural, verdadeiro. Outro dia eu vi uma mulher tentando vender um negócio de social media. E ela fez assim. O vídeo começava assim, eu vou olhar para a câmera. O vídeo começava com uma pausa, assim, ela fazia. Você que quer prosperar nas redes sociais, não sabe como. Gente, tão natural quanto a luz do dia, né? Eu nem terminei de ouvir, eu pulei. Eu digo, minha gente, a pessoa que conversa comigo, assim, eu me chamei para conversar e eu... Oi, Fernanda. Gente, por favor, novela mexicana, não dá. Tem que ter noção, né, minha gente? Vai ter noção. Custa nada. Pena que não vende, se encapsulasse. Pois é, e eu acho que essa naturalidade, eu acho que eu sempre digo que a gente falar a verdade, né? Eu sempre sou muito do verdade, do trazer o dia a dia ali, mas de uma forma real mesmo. Sim. Né? Eu acho que não dá para aparecer todo dia tão maquiada, teve uma época, né? Eu falei que eu já tive vários projetos de blogueira, né? De nascer a blogueira que habita em mim, mas ainda não nasceu. Eu estava lá nas redes sociais postando, né, conteúdos, pô, esse é bacana, vai bombar. Ah, o tamanho da aliança. Ah, você devia usar maquiagem. Não bota filtro, não? O que é isso na mão? Ah, eu me senti super frustrada, Dandara. Super frustrada, porque assim, o que eu estava comunicando ali não estava fazendo tanto efeito quanto a minha imagem.
Você sabe que lagartixa sabe onde bate a cabeça, né? Eu acho que pelas pessoas saberem do meu perfil, que eu sou exatamente isso. Um dia meu Instagram tá cheio de conteúdo jornalístico, outro dia eu tô brincando com meus bichos, outro dia eu tô mostrando a rotina lá com meu filho e fazendo um vídeo completamente com os cabelos lá em cima, com a cara sem uma gota de maquiagem. Ninguém nunca me disse um ai. Eu acho que é porque... É porque, sabe... Porque aí também vem a inteligência emocional, né? É. Porque o que é que você vai responder? Que você está ali trabalhando com o público. De qualquer maneira, é o seu público. Sim. Quem está te assistindo ali, que está interagindo e você está disposta a ter isso como trabalho. Uhum. O Instagram não é só uma ferramenta para você interagir com seus amigos. Porque quando é amigo... A gente, né, fala... Quando não é, você bloqueia. Mas e quando aquilo ali é algo que tem que estar... porque você está disposta a trabalhar com aquilo, você tem que ter essa inteligência emocional também. Porque é a vontade de dar uma resposta bem atravessada. Uhum. Né? Mas de que maneira você se impõe? E diz assim, mas o meu objetivo é justamente ser eu. Exatamente. Né? De maneira fofa e educada. Você precisa estar muito conectada com você. Você precisa estar muito... ciente de quem é você, do que você quer, do que você... das seus valores, né? Da sua essência ali, para você ter uma. Porque é um mundo que está... de pessoas adoecidas. Eu acho que o que vai vir aí no futuro, que já está vindo, mas vai vir muito mais, é absurdo, porque as pessoas estão adoecendo. As pessoas estão acreditando naquela própria mentira que elas estão querendo dizer, né? Viver. Também. E a rede social, ela tem isso. Eu nunca consegui compreender. E, felizmente, é algo que a minha vida, o meu cotidiano, também está longe de ser o morango, a vida do morango. Mas eu nunca consegui compreender como as pessoas conseguem se frustrar e adoecer psiquicamente porque não tem aquela vida do resort, não tem a bolsa de 500 mil da Virgínia, não tem a base que craquela da menina lá. Né? Porque, gente, é a tua vida. É isso, sabe? Às vezes eu fico assim, eu acho que o adoecimento psíquico é uma coisa muito séria e que a gente precisa falar sobre ele e que a gente está falando bastante, mas que a gente também precisa encontrar uma dose para isso não virar uma banalização. Né? Para a gente não achar que qualquer pessoa... Eu estou aqui, eu gabaritei, porque eu li que tem diagnóstico de tudo aqui. Então, eu acho que eu sou um borderline, que agora está, inclusive, na moda. Né? Não ser borderline, pelo amor de Deus. As pessoas darem esse diagnóstico. As pessoas pegam pelo Google, fazem uns testes e se vão lá para o Instagram, para o Twitter. Minha vida é horrível porque eu sou um paciente assim, assim, assim. Nunca foi no psiquiatra, às vezes até foi. Mas não é assim, né, minha gente, que tem que ser. Eu acho que as coisas precisam ter um pouco mais de responsabilidade. As pessoas, independente de serem comunicadoras, de serem produtoras de conteúdo, eu acho que é preciso ter responsabilidade com o que se fala. Se você decidiu que vai ser público, você precisa ter responsabilidade com aquilo. Exatamente. A habilidade de gerenciar as próprias emoções e de entender, né, as emoções dos outros é fundamental. Para poder construir nesse processo, né, de construção dessa comunicação assertiva, que é a tão sonhada comunicação assertiva. Né? Você sente que domina isso? Como é que é isso para você? Eu acho que eu aprendo todos os dias. Né? O microfone da rádio, que é onde eu trabalho, ele, a princípio, me deixava bem tensa, porque eu sabia que quem estava ali do outro lado podia não entender. Depois você vai se acostumando, você vai fazendo aquilo todo dia. E você vai se acostumando. E eu acho que um grande desafio do rádio é você lembrar que você não está na mesa do cafezinho com seus amigos. Porque vai ter hora que vai ser bacana, um bate-papo descontraído, mas que não é tudo que você pode dizer. Sim. Né? E que não é tudo que é prudente você dizer, porque você sentiu. Então, já aconteceram episódios de eu perceber que, de repente, eu dei uma resposta meio grosseira num ouvinte. Que às vezes acontece do ouvinte ser afrontoso e você não... Eu não tive inteligência emocional ali. Né? Nunca desrespeitei, mas inclinei um pouquinho ali para a grosseria. Até porque também tem a questão da comunicação. Se for falada ou se for escrita. Se for escrita. E aí que você acaba
Lá é falada, é no áudio mesmo, a gente consegue compreender. E aí eu não fiquei feliz com aquilo. Eu não tô ali para ser grosseira com ninguém. Eu não tô ali para, né? Existe uma coisa chamada liberdade. Né? O ouvinte, ele pode falar contanto que não desrespeite ninguém. E eu acho que eu me senti um pouco desrespeitada. E eu respondi de maneira mais grosseira. E eu cheguei em casa e fiquei mal. Falei, poxa vida, tanto tempo aqui, eu ainda estou deixando essas coisinhas, esse bichinho me picar, né? Eu preciso ter inteligência emocional, não estou aqui para isso. E aí a gente vai aprendendo todos os dias, inclusive quando desliza. Tá dentro do meu escopo, eu saio de casa disposta a ter inteligência emocional. Mas existem também tantos outros fatores da nossa vida. Sim. Que o negócio é também não ficar se culpando, se martirizando, né? Mas esse momento de chegar e refletir, e até de sofrer, se for por um tempo curto, se aquilo não for te adoecer, eu acho que é saudável para você aprender permitir que isso cresça, né? Essa coisa desse domínio. Você só vai dominar se você uma hora deixar sair do trilho, porque nenhum piloto é exímio piloto sem nunca ter batido o carro, sem nunca ter saído ali da linha, né? Então, eu acho que é por aí. Os erros, eles são fundamentais na nossa vida, né? Fundamentais. Isso é importante. E, para fechar, né, esse nosso bate-papo, queria saber de você, né, o que é preciso para a gente se comunicar de forma clara? Dominar aquilo que você sabe, aquilo que você quer dizer, né? Se você domina aquilo que você quer falar, você vai ser claríssima. Né? Se você for objetiva, você vai ser claríssima, as pessoas vão te entender. Eu acho que antes de qualquer coisa é falar fácil, né? Se é coisa de rebuscamento, de falar erudito, se for para falar para todo mundo, se for para falar na rede social, se for para numa conversa informal, né? Não faz sentido você falar difícil. Não parece que você é inteligente, não. Só parece que você é metida besta mesmo. Né? Então, muitas vezes você acaba passando vergonha. Paga mico. Né? Fala fácil, fala para ser entendido. Eu quero que as pessoas me entendam. No jornalismo, eu odeio quando eu vejo alguém dizer veio a óbito. Eu digo, no dia a dia, ninguém fala veio a óbito, minha gente morreu. Né? Cadê sua tia? Veio a óbito. Você não soube, não? Ela veio a óbito. Odeio. Então, coisinhas assim, piquititicas, mas que acabam virando ali uma grande coisa no final, no frigir dos ovos. Eu quero que todas as pessoas me entendam. Então, se eu falo que alguém morreu, o CEO da Microsoft vai entender, o Elon Musk vai entender. Assim como a pessoa que está lá na mais longínqua das favelas. Então, eu quero ser entendida por todas as pessoas. Claro que todo mundo sabe que é falecer, né, gente? Eu estou usando um exemplo genérico. Mas nem todo mundo vai entender se você falar de maneira mais rebuscada. Então, a minha comunicação, ela precisa ser democrática também. Sim. Domínio, objetividade e simplicidade, eu acho. Simplicidade. Você consegue aplicar tudo que você sabe, mostrar que você sabe muito, falando de maneira mais simples. Eu não estou falando de falar no coloquial. Às vezes nem cabe, né? Mas é uma linguagem que as pessoas possam acessar. Eu sei que tem toda a técnica, né, para falar, tem toda a técnica de respiração, de posicionamento, mas eu acho que se você fala com amor, com coração, né, se de algo que você goste, você está ali disposto mesmo, eu acho que você consegue comunicar. Eu acho que o olho comunica, o brilho, né, comunica. O corpo, a postura, né? Quando você está à vontade, está na cara que você está à vontade. Quando você está tenso, parece que você tomou um chá de cimento. Exatamente. Você fica ali todo duro. Porque o corpo, ele projeta para fugir, né? Está ali pronto para fugir quando você está tenso. E você sabe que a gente percebe quando o seu corpo fala, mas nem sempre a gente percebe que o nosso corpo falou. Né? Então, é a coisa da inteligência emocional mesmo, para você não permitir que aquilo chegue para o seu corpo. E a respiração, que desafio, viu? Meu Deus do céu, é uma coisa que a gente faz desde o dia que a gente nasceu, mas a respiração genuína, a respiração que te acalma, que te tranquiliza, eu descobri outro dia que eu não sei respirar em silêncio. A gente desaprende. A gente desaprende. Para viver sempre nesse estado de alerta, né, que a gente está vivendo. Exatamente. E agora, por fim, né, deixa uma mensagem para a gente, o que é que você deixa para as pessoas que estão nos assistindo em casa?
Aí eu quero deixar uma mensagem completamente biscoiteira para você. Pode deixar. Porque é de uma ousadia imensa. E eu não falo para ela me entrevistar, não, porque eu não acho que é ousadia nenhuma isso. Eu digo de Fernandinha ter saído dessa caixa maravilhosa que é o consultório e ter vindo para o lado de cá para dividir conhecimento com a gente. Nós estamos vendo várias pessoas produzindo conteúdo, tem conteúdos para todos os gostos, né? Mas eu sinto falta de conteúdos que, de fato, me engrandeçam. Uhum. E ter isso de maneira local, aqui na minha cidade, né? Um papo real, é bom demais. Então, eu queria deixar essa mensagem. Se você que está aí em casa quer levar uma mensagem bacana, quer fazer com que as pessoas tenham conhecimento sobre aquilo que você sabe, que você domina, ouse também, dê esse passo, porque eu acho que o momento é esse, a gente dar esses passos mesmo, da gente deixar o nosso legadinho por aí e da gente ir dividindo com as pessoas, né, tudo aquilo que a gente sabe. Maria Bethânia canta, vou aprender a ler para ensinar aos meus camaradas. Eu acho que é isso. Se não for para dividir conhecimento, não adianta, não vale a pena a gente ter e ficar só para a gente. Exatamente, exatamente. Eu acho que o importante é esse, é dividir. E a proposta do Real é justamente essa, é de trazer a realidade, trazer algo com a comunicação de forma real, com que a pessoa se conecte também, com que as pessoas se enxerguem ali as suas dificuldades, com que as pessoas possam crescer, né, junto. Então, Dandara, muito obrigada mesmo. Você é alguém que eu admiro muito o trabalho, né? É um prazer estar aqui com você hoje. E muito obrigada a vocês que estão aí, que estão assistindo. Fica com a gente e dá um like. Se inscreve também, manda para quem você achar que é importante esse assunto. E até mais.